gente, vai ser poderoso. Mas eu quero pensar com você nessa noite, nesses poucos minutos que a gente tem aqui, sobre a realidade que a igreja, ela tem duas gerações que sempre, de capa a capa, a Bíblia vai falar dessas duas gerações que fazem parte da igreja, e que eu entendo que essas gerações carregam parte de uma chave, cada uma delas, e quando essas duas gerações se juntam, a chave abre um futuro glorioso. Então, de quais gerações eu estou falando? Eu estou falando dos jovens. Esse é aquele momento que você grita. Eu estou falando dos jovens. E eu estou falando dos velhos. Porque toda igreja tem, irmão. Toda igreja precisa ter, presta atenção nisso. A Bíblia diz em Provérbios 20, 29, que a glória dos jovens está em sua força, e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. Então, Provérbios 20, 29, Salomão está falando de duas gerações que fazem parte da história do povo de Deus na terra. Por exemplo, quando Moisés vai tirar o povo de Israel do Egito, ele fala o quê? Ele diz assim, olha, os velhos virão e as crianças também, ninguém vai ficar para trás. As duas gerações estão ali. Em Apocalipse 1,14, Jesus, ele figura completamente essas duas gerações nele. A Bíblia diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, a geração dos velhos, ou como neve, mas os seus olhos como chamas de fogo, cheios de vida, falando da juventude. Então aqui está as duas gerações. E em Joel 2,28, que é a profecia que todos nós estamos debaixo dela, diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos, e os jovens terão? Muito bem, a metade já foi, né? A metade dos jovens já foi embora, está aqui? Vocês estão aqui? Tem alguém em casa? Deixa eu ver, vou verificar isso já já. Então cada geração possui uma chave que vai abrir a porta para um futuro glorioso para a igreja e o reino de Deus na terra. Preste atenção nisso. Por exemplo, tem uma experiência fantástica que é quando Elias está orando e ele está com um moço, um jovem do seu lado. Elias já está com uma certa idade, ele está orando, e quando ele ora, a Bíblia diz que ele pede ao jovem para ir olhar. Ele diz assim, e aí, o que você está vendo? Mudou alguma coisa no céu? Não mudou nada. E ele continua orando, aquilo vai acontecer, não mudou nada. E aí, até que o jovem diz assim, eu estou vendo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. E ele simplesmente se levanta e diz, basta, porque Deus já falou que vai vir chuva. Agora presta atenção, o jovem vê visão, e o velho, ele tem a sabedoria, ele escuta a voz de Deus, ele sabe discernir a voz de Deus. Você está entendendo isso, amém? Então nós somos a geração dos jovens, irmãos, onde nós estamos prontos a fazer essa revolução através de uma visão. Então, quando nós pensamos sobre isso, que a união dessas gerações vai fazer com que algo de glorioso aconteça no futuro da igreja, quando elas se juntam, mas ao mesmo tempo, quando essas gerações entram em guerra, há um futuro desastroso para a igreja. Presta atenção, na igreja que você congrega, tem pessoas idosas, na igreja que você faz parte, tem gente já dos cabelos brancos, e às vezes essas gerações estão em conflito porque elas não se entendem, porque, sabe, os velhos ficam pensando assim, nossa, esses garotos são muito barulhentos, tudo deles é gritaria, e tudo é barulhento, né? Por sua vez o jovem olha para o idoso e fala assim, nossa, nem se mexe, não, reclama de tudo, nossa, né? tudo ele não está bom. Então essas duas gerações, quando entram em conflito, há um futuro desastroso. Por exemplo, há um episódio que os jovens estão passando, e eles olham para a vida, ou para a pessoa do profeta Eliseu, e Eliseu era assim calvo, e aí eles começam a zombar do profeta, por uma marca de alguém que tinha uma certa idade. Em geral, quando você vai envelhecendo, os cabelos vão indo embora, não tem jeito, a testa vai aumentando, né? A nuca se encontra com a testa, é uma coisa incrível, mas é uma característica de quem envelhece, de que haverá pouco cabelo, e eles olham, os jovens olham e zombam do profeta Eliseu, de uma marca da sua geração, da sua idade. E o que acontece? Quando eles zombam do profeta, o profeta libera uma palavra contrária àqueles jovens. Então aquelas duas gerações agora estão em conflito. O que acontece com aqueles jovens? A Bíblia diz que duas ursas saíram do meio daquela floresta e devoraram 42 garotos daqueles. Então as gerações entraram em conflito. Então aqueles garotos que deveriam, crescer e se tornar ali profetas, eles acabam tendo a vida deles abreviada com um futuro que foi desastroso para eles, porque as gerações entraram em conflito.
Então, do que eu estou falando com você? Eu estou chamando você para viver em harmonia com a geração dos velhos, para você viver em harmonia com esses que já percorreram algum caminho mais do que você, mas ao mesmo tempo, eu estou chamando você a cumprir a sua parte do processo, porque quando a gente olha para a igreja, a gente vê muita gente firmada em sabedoria, que já estão na categoria dos velhos, mas quando a gente olha para os jovens, muitos jovens ainda não estão vivendo uma visão de Deus para a vida deles, e eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Bom, a Bíblia diz que havia um jovem que carregava a chave para um futuro glorioso, a parte necessária, e quando ele se entregou a essa visão, ele viveu algo glorioso a bem do povo. Nós, por exemplo, temos uma visão futura, que nós queremos viver esse final, o final que João viu em Apocalipse 11:15, a Bíblia diz que o 7º anjo tocou a trombeta e houve altas vozes dos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então essa visão final de João é parte ou resultado da contribuição de cada um de nós aqui, quando a gente leva alguém para Cristo, porque o final é que as nações vão se curvar ao Senhor, o final é que pessoas vão estar lá. Então João viu gente de todo lugar, o reino do mundo se tornou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é por isso que nós empenhamos, é por isso que nós gastamos a nossa vida, para que outros conheçam Jesus. Essa é a visão de Deus para cada um de nós. Se você tem dúvida ou questionamento sobre qual é o meu chamado, eu não entendo para que Deus me chamou, o que eu fui chamado para fazer, escute, todos nós somos chamados por uma coisa só: levar pessoas a Cristo. Agora, como a gente vai fazer isso? Aí é diversas formas que vão ter. Outros vão fazer isso através da música, outros vão fazer através da dança, outros vão fazer através da pregação, outros vão fazer através do serviço na casa de Deus, outros vão fazer simplesmente cuidando de crianças no Ministério Kids, e por aí vai. Então são as múltiplas formas que cada um de nós vai desenvolver para alcançar uma única visão, a visão de Deus, que é salvar pessoas. Você está aqui, amém? Então todos nós nascemos com um propósito, nós sabemos disso, só que saber que a gente tem um propósito não vai fazer a gente viver o propósito. Eu sei que eu tenho um propósito, mas saber não é o suficiente. Ao mesmo tempo, se a gente quer viver o propósito, a visão de Deus, a gente precisa conhecer essa visão de Deus. Então a gente precisa pagar um preço se a gente quer viver a visão de Deus para a nossa vida, e esse preço é coragem. Diga comigo, coragem. Diga à pessoa que está do seu lado: visão exige coragem. Pregar o Evangelho nesse tempo exige coragem, como todos os outros tempos precisava de coragem, porque a gente pensa que é só agora, mas todos os outros tempos foi necessário coragem para pregar o Evangelho. Nós nesse tempo estamos sendo desafiados a termos coragem para pregar o Evangelho. E esse jovem na Bíblia que teve uma visão, e a forma como ele viveu a visão fez toda a diferença. Eu estou falando de Gideão. A Bíblia fala que a coragem dele sobressaiu nas suas atitudes. Vamos olhar aqui Juízes capítulo 6, amém? Está aí na tela para nós, você pode abrir a sua Bíblia, Juízes 6, de 1 a 35, é o texto que nós vamos compartilhar. Meu Deus, que sono é esse, hein? Juízes 6, alguém achou aí? A Bíblia diz assim, de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos, ele os entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. E eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, e era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: quando os israelitas clamaram por socorro, Deus respondeu. A resposta de Deus sempre será alguém que Ele vai levantar na terra. Escute, você pode ser a resposta da oração de alguém. Alguém que está clamando a Deus, Deus levanta alguém para falar com essa geração, levanta alguém para falar com esse tipo de público, levanta alguém para falar com esse grupo de pessoas. Escute, você chega em lugares que eu não consigo chegar.
Você é a resposta da oração de alguém. Você está aqui? Então veja, então quando eles clamam, a Bíblia diz que o Senhor então lhes enviou um profeta, que disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu tirei vocês do Egito, da terra de escravidão, e os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, e os expulsei, e dei vocês a terra deles. Mas também eu disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses amorreus, em cuja terra vivem, contudo, vocês não me deram ouvidos. Mas mesmo assim, Deus envia um anjo, versículo de número 11, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você pode tocar em alguém e dizer isso para essa pessoa. Você pode dizer: o Senhor está com você, poderosa guerreira, poderoso guerreiro. Não tenha medo, não tenha medo de você viver a visão de Deus para a sua vida. Então ele diz: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora porém o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E Gideão respondeu: ah, Senhor, como é que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E o Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Amém? O segredo não é o tamanho da sua capacidade, o segredo não é o tamanho da sua força, o segredo é: o Senhor está com você. E se o Senhor está com você, nada é impossível para você. Não há obstáculo que você não possa vencer. E o texto então nos diz, e Gideão prosseguiu: se de fato eu posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que o Senhor está falando comigo. Eu peço que o Senhor não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e ponha diante de ti. E o Senhor disse: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e um efa de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela, e trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre o carvalho. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha, derrame o caldo. Gideão fez, e com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele exclamou: ai de mim, soberano Senhor, porque eu vi o Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão então construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu esse nome: o Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor seu Deus no topo desse lugar de refúgio, e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de Azerá que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, ele fez tudo de noite e não durante o dia. E de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste de Azerá ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho, sacrificado no altar que havia sido construído. Então perguntaram aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. E os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste de Azerá que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, ele poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque de trombeta os abiesritas para segui-lo, e enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas e também a Azer, a Zebulon, Naftali, para que também subissem ao seu encontro. Amém? O que é que está acontecendo aqui? O inimigo se levantou, se colocou contra o povo de Israel. O povo clama por socorro. O povo está vivendo um tempo de idolatria, se afastando de Deus,
levantando outros altares, outros deuses para si, o povo começa a perder e a cair nas mãos do inimigo. O clamor do povo traz uma resposta. O anjo vem até um rapaz chamado Gideão, e ali então Deus fala com ele, o anjo fala com ele: Gideão, se levante, chegou a hora, Deus vai usar você, você vai ser o libertador de Israel. Gideão fica em crise porque ele pensa: quem sou eu para me envolver com tamanho a obra, tamanho ministério desse? Imagina, minha família é pequena, eu sou o menor, como que isso vai acontecer? Mesmo assim, Gideão vai orando a Deus, sacrifica, faz as suas ofertas, e em seguida Deus dá uma direção para ele. Então, se você quer começar uma revolução, se você quer começar a fazer, destrua o altar que está dentro da sua casa. E ele destrói então o altar, as pessoas se levantam contra ele, mas o pai o defende com um argumento: olha, se Baal é Deus, que Baal resolva a situação. Vocês estão tentando lutar por Baal? Se Baal fosse realmente Deus, ele resolveria essa questão. E Gideão então convoca o povo para uma guerra. Assim começa a história de Gideão. Ele é um jovem. Então deixa eu te falar uma coisa, o que eu quero compartilhar com você é que visão exige coragem. Quando Deus te dá uma visão, Deus está chamando você a ter coragem. Quando eu olho para a história de Gideão, eu entendo que a coragem é aquilo que faz com que a visão aconteça. A visão, o que é visão? Visão é aquilo que separa o que é para aquilo que deveria ser. Então, o que está acontecendo hoje? Se você olhar para a sua escola, o que acontece hoje lá? E se você receber uma visão de Deus, você pensa assim: como que deveria ser? Como que realmente deveria acontecer? Se você olha para a sua família, como que ela está hoje? E qual é a visão de Deus para a sua família? Então, visão é aquilo que separa o que é do que deveria ser. É tirar de um estado e levar para outro. Então, Gideão entende que o povo está na mão do inimigo, que agora a visão que Deus dá para ele é: você pode libertar o povo e levar o povo a um tempo de glória. A visão que ele tem é de ver o povo todo voltado para o Senhor. Então ele começa a viver essa visão. Então viver a visão exige coragem. E aí está um detalhe para nós, porque por que a gente precisa de coragem para viver uma visão que Deus nos dá? Porque primeiro a gente precisa de coragem para se posicionar. Escute, se posicionar é se levantar, e se levantar fala de mudança de estado, sair de uma posição, sair do comodismo. Gideão estava ali, vivendo a sua vida, mas ele precisou de coragem para se posicionar com a visão que Deus deu, e ele começa a tomar posição dentro da própria casa, da própria família dele, destruindo os altares. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar que os jovens estão de ponta a ponta se posicionando para viver uma visão de Deus. Você pode olhar, por exemplo, para José. José começa a sua história com 17 anos. Quem tem 17 anos aqui? 17, olha aí, ó, José. Ô José, você tem 17 anos, cara? Gente, o José tem 17 anos. Uau, José. Rapaz, Deus tem coisa grande para você, irmão. Olha só, hein? São amigos, são irmãos mesmo. Então veja, José começa a sua história com 17 anos, com 30 anos ele já era governador do Egito. Em 13 anos de sofrimento, de dor, mas ele começa jovem com uma visão. Ele já sabe o que quer, ele já está decidido pelo que ele quer. Deixa eu te falar, você já ouviu falar de um jovem de 16 anos que causou uma revolução em uma nação nesse tempo? Não? Eu quero te mostrar o vídeo dele. Coloca aquele vídeo lá do jovem lá do Nepal, 16 anos de idade, estudando no ensino médio. Ele simplesmente se levanta com um discurso, incendeia o coração ou os corações de todas as pessoas ali, e é justamente a geração Z, sabe que vocês são a geração Z que toma o Nepal, destitui os comunistas do poder, queima as bandeiras do comunismo. E eles agora, sabe o que eles estão fazendo agora? Depois que causaram a revolução, queimaram tudo. A coisa realmente saiu do controle, pessoas morreram. Mas sabe o que acontece agora? Eles estão limpando as ruas, eles estão pintando os lugares que foram destruídos, eles estão reformando aquilo que eles quebraram. Você está entendendo isso? No Nepal, 16 anos de idade. Coloca para a gente aí, achou o vídeo dele? Amém? Pode soltar. Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy, because this dream seems to be slipping away. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what are we doing?
We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! Amém? Eu clamo por isso no país. Mas quando eu olho para o Brasil, sabe por que esse tipo de coisa não acontece? Por que um jovem não se levanta com uma visão de transformação muitas vezes? Porque o cara está em dúvida se ele é homem, se é mulher. O cara não tem certeza nem da identidade dele. Como é que vai ter certeza de que Deus vai usá-lo para uma revolução? Vocês estão entendendo isso? Ei! Esse garoto com esse discurso incendiou Nepal. E literalmente Nepal foi incendiado. Mas agora estão reconstruindo tudo. A mesma geração que quebrou, a mesma geração que está consertando. Você está entendendo isso? Deixa eu te falar uma coisa. Davi era um jovem e não tinha idade para, por exemplo, estar no exército. Ele era garoto, mas mesmo como garoto, ele causou uma revolução, se tornou o melhor rei que já teve Israel, a ponto de até hoje ele ser lembrado de Israel, um jovem. Mas o que está acontecendo com essa geração? Essa geração está indo atrás de influenciadores. E olha só, eu fiquei pasmo, eu vi isso hoje pesquisando para essa palavra. Alguém vira para o Whindersson Nunes e faz uma pergunta para ele. Veja a pergunta que foi feita para ele. Coloca na tela, por favor. Eu printei isso, falei, eu não sigo, tá? Fique tranquilo, eu tenho mais o que fazer. Vamos lá. Coloca aí para mim, por favor, minha filha. Me ajuda aí, Pam. É uma imagem, apenas uma imagem. Olha a pergunta que fizeram. Enquanto ela está procurando, perguntaram assim para ele: como eu faço, se tiver isso aqui, me ajuda a ter paz? Como é que alguém pergunta para um cara que já fica, o cara nunca tem paz, ele não consegue ter paz, as drogas, ele vai para um caminho, vai para outro, ele não consegue ter paz. Agora ele entrou numa vibe da filosofia. Olha o que ele diz: filosofia ensina muito a viver em paz. Eu te indico a aprender com um professor tal, tem muitas palestras dela, eu gosto de ver ela falar, e a gente entende rápido. Filosofia ensina muito a viver em paz, é tudo zen. Gente, isso é impossível. Como é que eu vou procurar alguém que não tem a paz de Jesus no seu coração e pergunto para essa pessoa: como é que eu tenho paz? A paz é uma pessoa, a paz é Jesus. Sem Jesus ninguém tem paz. Então você pode estudar filosofia, você pode fazer, eu estudei filosofia 4 anos, filosofia não te ensina a ter paz coisa nenhuma. Se você pensa em alguém em crise, é o filósofo. O filósofo diz: se sei, eu digo não sei, né? Ele está sempre em crise, ele não sabe as respostas, tudo para ele pode ser que seja, é uma possibilidade. O filósofo não fecha a questão. A maioria dos filósofos não crê em absoluto, tudo é relativo. Se é bom para você, então faça. Se te faz feliz, vai fazer. Então veja, essa geração está atrás de gente perguntando para pessoas que não têm paz como ter paz. E muitos de nós, como nós ouvimos ontem, né, do Yudi, está seguindo esses caras, ouvindo o que eles estão dizendo. O índio estava internado até agora há pouco numa clínica psiquiátrica, sem paz. Me ajuda a ter paz. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia tem diversos jovens que levantaram. Esther, por exemplo. Esther, ela vai participar do que eu chamo de concurso de beleza.
E quando ela vai participar desse concurso de beleza, olha que coisa interessante, ela era uma adolescente, e ela foi classificada para ser a rainha da Pérsia por uma razão, sabe qual? A sua beleza, mas também porque ela era virgem. E eu não quero ofender, mas algumas de vocês não passariam no teste. Alguns de vocês perderam o que Deus confiou. Esther tinha a sua pureza, ela manteve a sua pureza, e isso a classificou como alguém habilitada a participar e se tornar a rainha da Pérsia. Escute, esse é um chamado para a gente voltar e se posicionar como filhos de Deus. Isaías foi chamado com 25 anos de idade. A história tem diversos homens que foram levantados para fazer a reforma, por exemplo. O John Wycliffe, ele foi levantado, era um professor, e ele influenciou um garoto de 20 anos chamado John Hus. John Hus foi queimado na fogueira, porque cria em Jesus e defendia os valores. Muitos deles, como Savonarola, 20 anos de idade, ele também influencia. Aos 22 ele escreveu um artigo, Desprezo pelo Mundo, no qual ele comparava os pecados da época com os pecados de Sodoma e Gomorra. Sabe o que aconteceu? Ele passou a pregar com insistência contra aqueles pecados. O povo teve um quebrantamento. Um garoto de 22 anos escreveu um documento que mudou a sua nação. E o que os garotos estão postando hoje em dia? Sabe? Festas de orgias foram abandonadas, fogueiras foram feitas para destruir literaturas obscenas, feitiçaria. Lembrando aquela fogueira de Paulo lá em Éfeso. Com o tempo, os inimigos políticos e religiosos passaram a perseguir. E aí o que fizeram com ele? O prenderam e ofereceram para ele uma coisa chamada chapéu carmesim, que era o quê? Aquele chapéu vermelho, o uniforme dos cardeais, para poder calá-lo. E assim que o diabo trabalha, ou ele vai te oferecer alguma coisa para desviar você do foco, te dar um prêmio, te tirar do foco, ou ele vai te mandar te matar. Sabe qual foi a resposta de Savonarola? Ele disse o seguinte: ele foi torturado, porque ele disse: a única coisa carmesim, vermelha que eu quero, é o sangue do martírio. Ele foi torturado, enforcado em praça pública, e o corpo dele foi queimado em seguida, e anos após, Lutero foi influenciado pela sua vida, e transformou a história da Europa e do mundo inteiro pela reforma protestante. Se você está entendendo isso, está na hora da gente se levantar, gente. Escute, a gente precisa de coragem. Por isso, deixa eu te falar, Deus está chamando você para pregar. Tenha uma voz. Tenha uma voz. O que você está fazendo na rede social, continue fazendo, se for para o Senhor. E lá, continue perseverando, não importa se tem 1, 2 ou 3 te assistindo, persevere, você tem uma voz. Porque quando Deus te dá uma visão, Ele te dá uma voz para essa visão. Aquilo que você vai sustentar a sua vida toda. E outra, você não precisa inventar a roda. Você deve continuar fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Porque quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, são as mesmas histórias. Davi está sempre vencendo Golias, amém? O diabo vai ser sempre pisoteado pela igreja. Você não precisa mudar isso. Apenas continue, porque a gente está querendo ir atrás de novidade. Não tem nenhuma novidade. E muitos jovens estão abandonando a igreja porque não, queriam um negócio diferente. Eu não sei quem foi que mandou a mensagem, perguntou assim: pastor, e aí, o que vai ter diferente hoje no culto? Eu falei: eu vou descer de rapel hoje para pregar. Mas é o que tem diferente hoje. Sabe? Não, queridos. A gente precisa entender que a gente fica ali, eu tenho corrigido isso também nos meus filhos, a gente fica atrás daqueles reels, aqueles shorts ali, rápido, então são coisas de segundos, e você fica aquilo ali, e aí quando você vem para um culto, você quer uma coisa assim rápida, que, sabe, acabe rápido, mas não funciona assim. Às vezes o Espírito Santo precisa trabalhar conosco no tempo, para transformar, para nos impulsionar. Às vezes é de gota a gota, é de culto em culto, é de glória em glória que nós vamos ser transformados, você está entendendo? É de cada encontro. Talvez essa seja a sua 5ª, 6ª, 10ª, sei lá, 15ª conferência avante que você vem. Mas é nessa que a sua vida vai ser transformada, para você viver a visão que Deus tem para você. Você está entendendo isso, amém? Por que a visão exige coragem? Porque você precisa de coragem para não retroceder. Deixa eu te falar uma coisa: o que está entre aquilo que pode ser e entre aquilo que será, é um longo caminho pela frente. E todas as vezes que você pensar em seguir uma visão de Deus para a sua vida, a primeira coisa que vai acontecer é perseguição. A primeira coisa que vai acontecer é que o inferno vai se levantar. A primeira coisa que vai acontecer é que gente vai vir contra você. Deixa eu falar uma coisa: foi feita uma pesquisa, e sabe qual é o maior medo dessa geração, doutor Robério? Sabe qual é o maior medo dessa geração, pastor Romo? Ser cancelado.
É o maior medo dessa geração é ser cancelado. Deus me livre. Você tem medo de morrer? Não, não, não. Mas Deus me livre de ser cancelado. Deus me livre. Tem gente surtando quando perde seguidor. Agora, recentemente saiu uma entrevista do Denzel Washington, porque eu sou fã desse ator, e ele acabou de lançar um filme que eu já assisti, óbvio, né? E aí numa entrevista, a repórter pergunta para ele assim: vocês não têm medo de serem cancelados? Porque tanto ele quanto o diretor do filme, eles fizeram um filme que é para esse tempo. Depois eu encorajo você a assistir aquele filme que não assistiu, meu bem, né? Sobre a guerra das classes. Coloca esse vídeo para nós, olha a resposta que ele dá. Coloca para nós aí, por favor, vamos lá. Do you guys consider being quote unquote canceled? What does that mean, being canceled? It means you lose public support. Who cares? What made public support so important to begin with? I guess because followers now are currency. I don't care who's following. Okay? You can't lead and follow at the same time, and you can't follow and lead at the same time. I don't follow anybody. I follow the heavenly spirit. I follow God. Amen. I don't follow man. I have faith in God. I have hope in man. But look around. It ain't working out so well. Yeah. Forget being followed. You can't be canceled if you haven't signed up. Don't sign up. Don't get me started. My chest starting to hurt. You know, chest getting tight. Talking about that. I could. Só daí. Amém? Porque os seguidores são moedas que dizem se você tem valor ou não. Quem definiu isso? Quem definiu que quem tem mais seguidor é o melhor? Ou que a quantidade de seguidores determina o seu valor? Quem definiu isso? Mas as pessoas vão cancelar. E daí? Você sabe quem você é? Porque se você sabe quem você é, ninguém vai conseguir colar rótulos em você. Ninguém pode cancelar você. Como disse o Denzel, ele disse: eu sigo o Senhor. Eu sigo a Ele. Eu sigo a Ele. Eu estou focado nele. É o que Ele diz que é o que Ele falou sobre mim que funciona. Esse mundo, Ele crucificou o nosso Senhor. O que você acha que eles vão fazer com a gente? Talvez você está acompanhando a história do que aconteceu agora nos Estados Unidos, no dia 10. O Charlie Kirk, ele foi assassinado publicamente enquanto debatia numa universidade, conversando. E por quê? Porque um cristão conservador, alguém que realmente ama Jesus, com uma família em Cristo, alguém que estava vivendo o Evangelho, alguém que estava influenciando uma geração de jovens, e ele foi assassinado assim. E sabe o que acontece? A imprensa brasileira, os esquerdistas, eles começam a dizer que não, é o extremista. Olha que loucura. O extremista é o assassino, não é a vítima, mas as pessoas estão mudando isso para que você acredite nisso. E aí você sabe, aqui mesmo em Boa Esperança, um jovem aproveitou o gancho e lançou uma ameaça contra o Nicolas Ferreira. O cara é daqui. Nós já até mandei mensagem para o Nico, já pedindo perdão. O cara é daqui. É uma anta. É uma anta um cara que faz um negócio desse. É uma anta. Que loucura! Aí depois, quando a casa cai, não, é porque não ia fazer não. Você está entendendo? E muitos de vocês estão na escola, e tem gente dizendo para vocês o que vocês têm que acreditar. Ei, olha aqui para mim, você tem uma voz, pare de ouvir as outras vozes. Já tem uma voz falando com você, a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo. Ele já disse quem você é. Então pare de deixar que outros digam a você quem você é. Pare de pensar com a cabeça dos outros. E pense com a mente do Senhor. A Bíblia diz: se você está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram. E a mesma Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Você pode ver como Ele. Você pode viver como Ele. Então o trabalho do inimigo é tentar parar a visão de Deus na sua vida. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios: o que receio, quero evitar, é que como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, fique de pé, por favor. Eu termino aqui. Assim vocês me convencem, hein? Olha aqui. Galera, presta atenção no que eu vou falar com vocês. A batalha não mudou.
Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, dizendo o seguinte para uma igreja. Ele disse: o que eu receio e o que eu quero evitar, olha o que ele está dizendo, é que como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, quando Cristo salvou você, e se você ainda não é salvo, essa noite é a oportunidade de você entregar sua vida a Jesus. Mas quando Cristo salvou você, olha aqui para mim, quando Cristo salvou você, a sua mente foi enchida com a palavra de Deus, foi preenchida com essa palavra, o seu coração foi, tomado por esse Espírito, e você creu em Jesus. Mas aí você tem que voltar para a escola, daí você tem que voltar para a sua casa, e principalmente na escola, e provavelmente se essa escola for estadual, ali, eles querem os pseudo-intelectuais que sentam na cadeira de professor e que mancham o nome e o título de um professor, porque o professor deveria ser um mestre a ensinar, a conduzir para uma realidade que os seus alunos ainda não conseguiram acessar, mas o camarada simplesmente fala do que ele acha que é, ou então das suas crises de paternidade. Muitos deles choram porque o pai os abandonou, e eles querem muitas vezes trazer para você um pensamento contra Cristo, e às vezes isso vai corroendo você, porque a serpente é astuta, ela tem caminhos, e a batalha não mudou, a batalha sempre foi pela sua mente. Você está entendendo isso? Satanás está tentando colocar, te tirando do foco. Não, esse negócio de igreja, não, esse negócio de Cristo, não, esse negócio, não, isso é dos homens, não, a Bíblia é só um livro escrito por homens, larga esse negócio de Bíblia, isso é retrógrado. Não, porque o que realmente é verdade é o que a ciência diz, é o Big Bang. Ei, é a astúcia da serpente que está buscando corromper a sua mente e tirar você da pura devoção a Cristo, da sincera devoção, do amar a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, ei jovens, olha aqui para mim, geração Z, olha aqui para mim, invista seu tempo em ler bons livros, em aperfeiçoar a sua intelectualidade, a sua mente, a conhecer, a pensar, a ter capacidade de argumentar. A Bíblia diz, Deuteronômio 6, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, com todas as suas forças, veja, alma, corpo, de todo o seu espírito, mas também de todo o seu entendimento. Amar a Deus de todo o seu entendimento é ocupar a sua mente, estudar e conhecer mais sobre Deus, é se formar como um verdadeiro intelectual, conhecedor das coisas de Deus, pronto a responder a qualquer um que pergunte qual é a razão da sua fé. Você está entendendo isso, amém? Está na hora da gente se levantar contra esses professorzinhos comunistas que acham que a teoria vai funcionar na prática, e não vai. Não tem uma nação debaixo do comunismo que prosperou. Escute isso, é tempo de vocês jovens terem bons argumentos, sabedoria, porque você já tem a mente de Cristo. Então hoje eu quero chamar você que talvez você possa dizer assim, não, eu percebo que a minha fé não está como antes, eu percebo que realmente algumas coisas que estão sendo ditas estão me tirando do foco. Hoje é tempo da gente voltar, mas ao mesmo tempo eu tenho um outro convite também para você, que diz como eu, o meu chamado foi com 20 anos de idade, nós viemos para cá, chegamos aqui, eu tinha 29 anos quando a gente assumiu essa igreja, para pastorear, para cuidar. Então um garoto, com 20 anos estava no auge da juventude, mas foi a resposta ao chamado, a visão que Deus deu, que tem gerado toda essa transformação que está só começando. Então hoje também é um chamado para a gente se doar, a gastar a nossa vida pelo Senhor. Eu não sei se a Fabi já está de volta aí, mas se a gente pode nos conduzir, é Ele, amém?
Eu queria convidar você a deixar seu lugar. Não espera a música não, mas vem se oferecer ao Senhor no altar. Vem dizer: Senhor, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu estou oferecendo a minha vida para gastar a minha vida. Eu quero perder qualquer coisa que esse mundo classificou de valor. Como Denzel Washington falou: ah, mas são seguidores, eles vão cancelar você, e daí? Isso é valor do mundo, não é o valor do céu. Isso pode ser a moeda da terra, mas não é a moeda do céu. A moeda do céu foi o sangue de Cristo. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito no que está acontecendo essa noite, e Deus vai levantar muitos de vocês. Alguns de vocês vão deixar até mesmo a cidade onde vocês estão, porque Deus vai levar vocês para um nível de influência tão grande, tão grande. Só que nós vamos estar aqui acompanhando o que vocês vão estar fazendo. Gente vai ser transformada através de vocês. Quem sabe Deus levante no Brasil, aqui na Conferência Avante Boa Esperança, um novo Charlie Kirk, ou uma Charlie Kirk, que vai argumentar nas faculdades. Eu até pergunto isso para você: você está pronto para uma faculdade? Você diz: eu estou. Como? Sua mente está preparada para ser bombardeada com pensamentos esquerdistas? Escute, é tempo de você se preparar. Conhecimento, amor e busca ao Senhor. Então, em nome de Jesus, coragem para se levantar, se posicionar, coragem para não retroceder. Amém? Não deixa que outros plantem na sua mente com a astúcia de Satanás. A briga sempre foi pela sua mente, sempre foi pela sua mente, porque se Satanás tiver o controle da sua mente, ele tem o controle da sua vida inteira. Então eu queria que você hoje, nessa noite, pudesse se oferecer a Cristo, dizer: Cristo, governa sobre mim, Jesus. O Senhor também, como jovem, se ofereceu. Com 12 anos de idade, Jesus estava ensinando no templo. Com 30, ele estava pregando para grandes multidões. Escute, a hora é agora, o tempo é hoje. Amém? Feche seus olhos, comece a adorar Jesus mesmo. Comece a falar com Ele, dizer: Jesus, eu não vou mais ser como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Não, os meus pés estão na rocha. Ei, o Espírito do Poderoso está sobre mim. Ele adestra as minhas mãos para a batalha. Ele prepara os meus dedos para a guerra. Ele é o meu Senhor, que me enche de sabedoria. Está escrito nos Salmos que a palavra dele me faz mais sábio que os meus mestres. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: a palavra do Senhor. Diga: a palavra do Senhor, ela me torna mais sábio que os meus professores na escola. Está escrito. Então eu quero conhecer a palavra. Ei, faça um propósito. Eu quero que você faça um propósito. A partir de hoje, dia 13 de setembro de 2025. Eu sei que está muito perto do ano acabar, mas você tem de hoje até o dia 31 de dezembro para ler sua Bíblia toda. Não sei como é que você vai fazer. Você vai virar madrugada, mas de hoje até o dia 31 de dezembro você vai ler sua Bíblia toda. Mas não é ler igual um furacão, não. Ler e absorver a palavra, deixar entrar, decorar versículos, decorar textos bíblicos inteiros, e estar pronto a responder qualquer um que perguntar sobre a sua fé. Feche seus olhos, feche seus olhos. Vamos adorar. Enquanto nós adoramos com essa canção, ela é a nossa oração nessa noite. Aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, E vai valer a pena. perdendo tudo por amor e com alegria. A nossa vida Dono dos meus dias, vai fazer a diferença na visão de João, até que todos se tornem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até que todos se tornem para Ele. É nisso que eu vou investir a minha vida, Perdendo tudo para que todos por conheçam o Senhor. amor e com alegria. Dono dos meus dias, Oh Deus, levanta, Senhor, essa geração. estou preparando um caminho. Oh Deus, enche
encha com a tua sabedoria, Senhor, com o teu poder. endireitando Dê a eles a unção de serem irresistíveis. Ninguém vai resistir ao argumento e à palavra deles. Nenhum professor esquerdista vai mudar a mente e o coração desses meninos. Eu declaro isso. Com sabedoria, eles vão influenciar os seus amigos na escola, com poder, com um testemunho de quem ama Jesus. Eu declaro, Senhor, e o Senhor vai usá-los. Uma cidade será transformada, uma sociedade será levantada como nova. Sim, Senhor, podemos sonhar em uma sociedade inteira rendida a Cristo, em nome de Jesus. Cante isso. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. E Ele virá. Depois de mãos, cante. Soberano em poder, Ele virá. O governo sempre, e o governo está nele. Vejam, ele cai, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. aleluia. Vai valer a pena, meu filho. Amém. Um jovem aqui acabou de falar que quer entregar a vida para Jesus. Nem precisou de apelo, porque o Espírito Santo é quem convence. E o Espírito Santo está dizendo que tem mais gente. Tem mais gente. Se tem mais alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente aqui, vamos orar por todos. Se ajoelha aqui na frente. Mais alguém quer aceitar a Jesus e tomar uma decisão? Eu quero, pastor, eu quero tomar essa decisão. Eu quero tomar. Vem aqui. A terceira pessoa. Quem vai ser a terceira pessoa? Quem vai ser a terceira? Amém, amém. Aplauda o Senhor. Quem vai ser a quarta? Quarta pessoa que vai tomar uma decisão. A quinta pessoa. A quinta pessoa. Volta mais um, vem mais um. Quem quer tomar uma decisão agora? Mais uma pessoa, mais uma pessoa. Quem quer tomar a decisão? Quem quer aceitar a Jesus e viver? 5, 6. A sétima, mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Quem quer tomar uma decisão agora? É o Espírito Santo que convence. Ele está te chamando. Vem, vem mais alguém. Quem não quer perder a oportunidade que Deus está dando? Quem quer receber o toque do Senhor para a salvação nessa noite? Vem. Meu Deus. Quem vai ser a próxima? Quem vai ser a próxima pessoa?
você quer tomar uma decisão, entregar a vida para Jesus e viver para sempre com Ele, vem, 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 ajoelha ali, aproveita, aproveita. É o Espírito Santo que convence, vem, vem, vem. Abre o caminho, abre o caminho. Mas quem quer aceitar a Jesus aqui e falar: Senhor, a minha vida é para o Senhor, tudo é do Senhor, Ele está convencendo você, vem. Quem mais? Mais alguém? Ele está chamando. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém aqui? Tá indo, tá indo? Quem vai? Quem vai? Aproveita. Eu vou orar para finalizar, mas eu sei que tem mais alguém. Eu vou orar para finalizar, mas tem mais alguém. Ei, é você mesmo que o Senhor está falando. Só estou esperando você tomar uma decisão ao lado do Senhor. Aleluia, que aplauda o Senhor, ora aqui por ela. Vamos orar. Vamos orar, estenda suas mãos, estenda suas mãos. Deus, nem precisamos fazer o apelo, porque é o Senhor que convence. Nem precisamos chamar para frente, eles mesmos voluntariamente decidiram entregar a vida para Jesus. E nós estamos impondo as nossas mãos e declarando: sejam cheios, sejam batizados pelo Espírito Santo. Ah, Deus, cele a vida dessas pessoas, desses jovens, desses adolescentes. Escreva o nome no livro da vida. Eles nunca mais serão os mesmos. Ah, Espírito Santo de Deus, mude a história da vida de cada um, mude a família, a realidade, o coração, perdoe os pecados, livre-os por completo e use a vida deles para a glória do Senhor. Ah, Jesus, nós abençoamos e declaramos proteção sobre eles. Satanás não tocará na vida desses jovens. Satanás não influenciará eles mais, mas apenas o teu Espírito Santo os guiará para as decisões corretas, para o caminho certo, que é o Senhor. Por isso nós oramos, nós abençoamos em o nome de Jesus. Aleluia, é Ele, é Ele. Cante. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. é Ele. Por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu queria que todo mundo aqui, eu sei que